Era uma noite gelada e escura na cidade grande. Os postes de luz lançavam sombras trêmulas sobre o asfalto molhado, e o som dos carros ao longe parecia um zumbido constante. Nas margens de um dos canais mais antigos da cidade, uma ponte esquecida, pelo tempo e pela manutenção, abrigava um segredo cruel, prestes a ser lançado ao vazio. Um homem elegante, de paletó caro e olhos inquietos, andava de um lado para o outro. Seu nome era Raul Godoy, político influente, sorriso fácil em época de eleição e alma corroída por interesses escusos. Nos braços, ele carregava um pequeno embrulho, frágil, vivo, respirando. O homem olhou ao redor, certo de que ninguém o observava. "Eu não tive escolha", murmurou. "Isso não pode vir à tona." Num movimento rápido, soltou o embrulho por cima do parapeito da ponte. O choro fraco do recém-nascido cortou o ar como um grito de socorro. E então, silêncio. Mas não por muito tempo. Debaixo da ponte, entre caixotes velhos, papelões e sacos de lixo rasgados, um vira-lata caramelo de olhar atento farejava o chão em busca de um canto seco. Chamavam-no de muitos nomes pelas ruas, mas ele não atendia a nenhum. Apenas vivia como podia em meio à pressa de uma cidade que não tinha tempo para olhar para baixo. Naquela noite, ele farejava um saco de pão embolorado quando ouviu algo diferente. Um som agudo cortado pelo vento. Um choro. Um chamado. O cachorro levantou as orelhas. Correu. Em segundos, estava na beira do canal. E foi então que viu o que parecia um pequeno pacote caindo do céu, direto para a margem enlameada. Com um salto ágil e desesperado, o cão avançou. Abocanhou a manta delicadamente com os dentes e se jogou sobre o próprio corpo para amortecer o impacto. Rolou no chão, sujo, ofegante, mas vivo, o bebê também. Com o focinho gelado, o caramelo cheirou o pequeno. O choro continuava, mais forte. Agora, ele latiu. Uma vez, duas, três. Latidos curtos, urgentes, quase humanos. Não muito longe dali, a poucos quarteirões, Lúcia terminava de varrer a última calçada de seu turno como gari. Os ombros doíam, os dedos estavam dormentes do frio. E tudo o que queria era voltar para casa, tomar um banho quente e se deitar ao lado de Jorge, seu companheiro de tantos anos. Mas os latidos chamaram sua atenção. Vieram insistentes, quase como gritos de socorro. E ela conhecia bem os sons da rua. Aquilo não era comum. Pegou firme sua vassoura por precaução e seguiu os sons. Quanto mais se aproximava da ponte, mais sentia o peito apertado. Ao chegar, parou. Ali, deitado sobre a lama, um cachorro magro e sujo protegia algo com o corpo. Seus olhos, ao verem Lúcia, brilharam. Não de medo, de alívio. Lúcia se aproximou com cuidado. "Meu Deus!" Da sussurrou ao ver o rostinho do bebê. "É um recém-nascido." Meu Deus do céu! Tremendo, tirou o casaco e enrolou o pequeno. O cachorro lambeu a mão dela como se dissesse: "Confio em você. Cuida dele." Lúcia olhou para o vira-lata. "Foi você. Você salvou ele, não foi?" A resposta veio em forma de um olhar que dizia mais do que palavras. Um olhar de quem havia desafiado a morte por alguém que nem conhecia. Na casa simples onde moravam, Jorge já se preparava para dormir quando a porta se abriu com força. Lúcia entrou com o bebê nos braços e um cachorro atrás. "Lúcia, o que é isso?" Ela mostrou o bebê. "Jogaram ele da ponte, Jorge. E esse cachorro salvou." O pedreiro, acostumado com cimento e calos nas mãos, não era homem de lágrimas fáceis. Mas ao ver o bebezinho enrugado, os olhinhos tentando abrir, o corpo tão pequeno embrulhado no casaco da esposa, ele sentiu o chão sumir. "A gente tem que chamar a polícia, ou os bombeiros, ou..." "Não!" Lúcia foi firme. "Vamos cuidar dele esta noite. Depois a gente vê o que faz. Não quero que levem ele para um abrigo qualquer." O cachorro caramelo se deitou ao lado do bebê,
que agora dormia exausto. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Lúcia e Jorge sentiram algo novo dentro de casa. Algo maior do que cansaço, algo mais forte do que medo. Era amor. Um amor inesperado, urgente, que invadia sem pedir licença. Na manhã seguinte, Lúcia bateu na porta da vizinha da frente, Dona Rita, enfermeira aposentada e respeitada na comunidade. "Ave Maria!" exclamou a senhora ao examinar o bebê. "Ele está bem. Fome e frio, só isso. Mas nasceu faz pouquíssimas horas. Onde vocês encontraram esse anjo?" "Não encontramos. Foi um cachorro. Ele salvou." "Como assim?" "Jogaram ele da ponte, Rita. Jogaram como se fosse lixo. E esse cachorro, esse vira-lata, pegou ele no ar." Dona Rita olhou para o caramelo, que observava a cena do canto da sala, com a cabeça deitada nas patas. "Esse aí não é cachorro. Não, é anjo." Com o passar dos dias, o bebê ganhou um nome, Francisco. Mas todos começaram a chamá-lo carinhosamente de Chico. O cachorro, claro, virou o Herói, literalmente. Herói virou seu nome. Chico dormia em um bercinho improvisado, ao lado da cama do casal. E Herói, todas as noites, deitava no chão, perto do berço, atento, como um guardião. Mas a cidade, como toda cidade grande, não dorme. E os rumores começaram a surgir. Uma história bizarra corria pelas ruas. Um cachorro salvou um bebê, jogado da ponte. Alguns riam, outros duvidavam, mas uma parte se comovia. E foi assim que a história chegou até os ouvidos de alguém que mudou tudo. Raul Godoy estava em seu escritório, na cobertura de um dos prédios mais luxuosos da cidade, quando um assessor entrou às pressas. "Doutor Raul, temos um problema. O que foi agora?" "O bebê sobreviveu." Silêncio. O político levantou lentamente a cabeça. Os olhos, antes inquietos, agora estavam em chamas. "Como?" "Um cachorro, dizem. E uma mulher chamada Lúcia, moradora da periferia, está com o bebê em casa." Raul se levantou, caminhou até a janela. Lá embaixo, carros passavam apressados. Pessoas comuns, vidas banais, que não sabiam o que ele fazia para manter sua imagem limpa. "Isso não pode vazar. Mas, senhor, a história já está circulando nos bairros, então enterre, antes que vire notícia de verdade." Enquanto isso, na casa de Lúcia, o clima era outro. Chico engatinhava pela sala, balbuciando os primeiros sons. Herói o seguia como sombra, cuidando de cada passo. Lúcia olhava para os dois e sorria. Um sorriso, cansado, mas cheio de amor. "Jorge, parece que a gente ganhou uma missão, né?" "E das grandes", respondeu ele, limpando as mãos do cimento. "Mas quer saber? Acho que nunca me senti tão certo do que estou fazendo." No coração da cidade fria, onde a pressa engole tudo, uma pequena casa se transformava em lar. Um lar onde um bebê rejeitado estava sendo amado. Onde um vira-lata de rua virou símbolo de esperança. Mas a tempestade se aproximava, e ninguém ali sabia o quanto o passado de um homem poderoso poderia ameaçar tudo o que estavam construindo. E o que esse homem faria para enterrar de vez a verdade? Era um sábado de céu limpo, daqueles em que as roupas secam rápido no varal e o cheiro de comida caseira toma conta do bairro antes do meio-dia. Chico dormia no colo de Lúcia, tranquilo, embalado pelos movimentos suaves da cadeira de balanço herdada da mãe. Herói estava deitado aos pés dela, orelhas em alerta, mesmo com os olhos semicerrados. O rádio da cozinha anunciava uma notícia curiosa. Moradores relatam que um cachorro de rua teria salvado um bebê recém-nascido de um possível abandono. Próximo à ponte do Canal Velho, a criança está sob os cuidados de uma família da Zona Norte. A identidade dos envolvidos ainda não foi confirmada. Lúcia olhou para Jorge, que acabava de entrar com as mãos sujas de cimento. "Eles estão falando do Chico", disse em voz baixa. "É. E agora, isso vai ganhar o bairro inteiro."
A tensão cresceu. Eles sabiam que a exposição podia atrair atenção indesejada. E atrairia. Naquela mesma tarde, uma figura surgiu na entrada do portão de madeira. Era uma mulher jovem, magra, de roupa simples e olhar desesperado. Trazia os cabelos presos com um lenço velho e tremia da cabeça aos pés. "Boa tarde", ela disse, a voz falhando. "Desculpe aparecer assim. Meu nome é Letícia. Eu ouvi a história. Eu sei que é estranho, mas vocês estão com o bebê, não estão?" Lúcia apertou o menino contra o peito. Herói se levantou entre a mulher e a dona. Eu sou a mãe dele." O silêncio caiu como uma pedra. Jorge, que ouvia tudo da porta, chegou mais perto. O cachorro também. Letícia começou a chorar. "Por favor, eu não quero tirá-lo de vocês. Só quero vê-lo, ver se ele está bem. Eu precisava saber." Lúcia olhou nos olhos da moça. Eram olhos de verdade. Olhos de quem não mentia. "Entra, mas devagar. O cachorro é mais bravo do que parece", avisou. Dentro de casa, Letícia olhava para o bebê como se estivesse vendo um milagre. E, de certo modo, era. "Eu era empregada. Na casa do Raul Godoy", começou a contar, a voz embargada. "Trabalhava lá fazia 2 anos. Ele era sempre muito respeitoso na frente dos outros. Mas comigo começou a mudar. Passou a me chamar à noite, a pedir que eu fizesse turnos extras, que limpasse o quarto dele, até que um dia ela parou. As mãos tremiam. Eu engravidei. E quando contei, ele surtou. Disse que eu estava inventando, que ia acabar com a minha vida. Me demitiu. Jogou minhas coisas no portão. E disse que se eu aparecesse com a criança, ele ia me fazer desaparecer. Os olhos de Jorge se fecharam, como se aquilo lhe causasse dor física. Eu tentei esconder a gravidez. Morei com uma amiga até o parto. Mas logo depois que o bebê nasceu, um homem invadiu a casa onde eu estava hospedada. Me doparam. Quando acordei, o berço estava vazio. Me disseram que o bebê tinha morrido, mas eu sabia que era mentira. E quando ouvi a notícia do bebê salvo por um cachorro, eu soube que era ele. Lúcia sentiu as lágrimas escorrerem. O mundo tá mesmo do avesso. Mas graças a Deus que ele te guiou até aqui. Herói, que até então observava, e tudo, caminhou até Letícia. Sentou-se diante dela e, com um gesto lento e respeitoso, encostou o focinho em seu joelho. Ela desabou. "Obrigada. Obrigada por salvar meu filho." Naquela noite, Letícia dormiu na casa de Lúcia e Jorge. Foi acordada várias vezes pelo choro de Chico, e cada vez que o pegava no colo, um pedaço do medo ia embora. No dia seguinte, ao lado de Dona Rita, a enfermeira, conseguiram uma cópia da certidão de nascimento e um exame de sangue. Não havia dúvida. Chico era filho de Letícia. Mas o mundo de Raul Godoy começava a rachar. Do outro lado da cidade, em uma redação apertada de um jornal comunitário, chamado Voz do Bairro, um jornalista franzino e determinado vasculhava as pistas da história que corria pelas ruas. Seu nome era Marcelo Nogueira e ele já havia enfrentado gente poderosa antes e perdido, mas aquilo era diferente. Quando recebeu o bilhete anônimo com a frase "O bebê da ponte é filho do Raul Godoy", sentiu os pelos do braço arrepiarem. Investigou. Buscou registros, cruzou datas, conversou com enfermeiras do hospital onde Letícia havia dado entrada. Tudo batia. Marcelo decidiu bater na porta da casa de Lúcia. "Boa tarde, sou Marcelo, jornalista do Voz do Bairro. Sei que não é hora para visita, mas eu estou investigando o caso do bebê. Queria conversar com vocês, entender melhor o que aconteceu." Jorge deu um passo à frente. "Isso não vai virar sensacionalismo, né? Não, prometo. Mas o que fizeram com essa criança e com a mãe dele é crime e não pode ficar impune." Herói, deitado no chão, observava tudo. Os olhos fixos no novo visitante, Lúcia decidiu confiar. "Entra,
Mas só se não tiver medo de cachorro bravo. Marcelo passou dias investigando, entrevistando moradores, rastreando ex-funcionários da casa de Raul. Juntou relatos, cópias de exames, fotos, até uma declaração de uma antiga babá que fora demitida por saber demais. Enquanto isso, Raul Godoy começava a agir. Primeiro, 2 homens estranhos apareceram rondando a casa de Lúcia. Depois, Dona Rita recebeu uma intimação misteriosa sobre um uso indevido de imóvel. Ameaças sutis, silêncios forçados. Mas o bairro não era qualquer bairro. A comunidade, ao saber da verdade por Marcelo, se revoltou. O cachorro salvou a criança, gritava uma vizinha. E querem esconder isso por causa de político safado? Tamo com a Lúcia, gritava outra. Em poucos dias, faixas foram colocadas nas ruas. Justiça pelo Chico. Herói é nosso anjo. Cadeia pro covarde. Raul Godoy, acuado, tentou comprar o silêncio de Marcelo. Mas o jornalista recusou. Eu prefiro dormir tranquilo do que andar de carro blindado, doutor, disse ele, antes de bater a porta na cara de um intermediário do político. No dia 15 de julho, Voz do Bairro estampou a manchete em letras garrafais. Político. Poderoso é acusado de tentar matar o filho que teve com a empregada. A matéria era minuciosa. Mostrava datas, provas, relatos. Mas o que mais chamava a atenção era a foto estampada no topo. Herói, o cachorro caramelo, com Chico nos braços de Letícia. E abaixo, a legenda. O vira-lata que salvou um bebê e expôs uma verdade que o poder tentou enterrar. A história viralizou. Em poucas horas estava em blogs, rádios, programas populares. A promotoria foi pressionada. O Ministério Público abriu investigação e Raul Godoy não pôde mais esconder. Naquela noite, a casa de Lúcia ficou pequena. Jornalistas, ativistas, curiosos, todos queriam ver Chico, ver Herói. Mas Jorge fez um pedido. Não deixem que transformem isso em circo. A criança ainda é um bebê. E o cachorro é só um cão de rua que fez o que muito humano não teria coragem de fazer. Letícia se mantinha em silêncio, protegendo o filho. Mas dentro dela, um sentimento crescia. Gratidão e coragem. Ela queria justiça. Não vingança, mas justiça. Herói, por sua vez, continuava o mesmo. Mesmo com a fama, com as pessoas querendo tirar fotos, ele só se importava com uma coisa. Chico. Onde o bebê ia, ele ia atrás. Se o menino dormia, ele vigiava. Se o menino chorava, ele latia. E toda vez que alguém se aproximava demais, ele ficava entre o bebê e o estranho, como quem diz, comigo não. Lúcia brincava. Esse cachorro é mais protetor que guarda-costas, de celebridade. Mas por dentro ela sabia, aquele cachorro era mais que um animal, era parte da história, parte da família, e se depender dele, ninguém nunca mais vai machucar o pequeno Chico. Os dias seguintes à publicação da matéria foram um turbilhão. A cidade, acostumada a ignorar histórias dos bairros periféricos, agora ouvia atenta a cada novo detalhe do caso. O nome de Raul Godoy, antes sinônimo de prestígio e poder, passou a aparecer nas manchetes seguido de palavras como investigação, abandono, tentativa de homicídio. Ele tentou negar tudo, chamou de calúnia, disse que era vítima de uma conspiração, que nem conhecia Letícia, mas as provas gritavam mais alto que seus advogados. No bairro, o movimento aumentava, todos queriam ver Herói. É ele, o cachorro da ponte? Perguntava uma menina segurando a mão da mãe. É sim, respondia Jorge com um meio sorriso. Mas cuidado, ele não gosta de muito barulho. Lúcia, ao ver a comoção, se preocupava. Aquilo não podia ser só espetáculo. Então, com a ajuda da comunidade e do jornalista Marcelo, organizaram um evento no campo da escola local. Lá, contaram a história do salvamento, mostraram fotos. Deram voz a Letícia, que com o bebê no colo, falou emocionada. Fui calada.
durante muito tempo. Mas hoje eu falo por mim e pelo meu filho, e por todas as mulheres que têm medo de denunciar, por todos os pobres que acham que nunca vão ser ouvidos, e por todos os animais que vivem nas ruas, invisíveis, mas capazes de amar mais do que muitos humanos. As palmas ecoaram. Herói, deitado ao lado de Chico, nem se moveu. Só abanou o rabo. Com a pressão pública, o Ministério Público agiu rápido. Um mandado de prisão foi expedido. E numa manhã fria, Raul Godoy foi preso ao sair da mansão onde morava. As imagens rodaram o país. Ex-deputado é preso acusado de ocultação de paternidade, tentativa de homicídio e falsidade ideológica. Nas redes sociais, o nome de Herói virou tendência. Pessoas de todas as partes mandavam mensagens, queriam adotar o cão, fazer matérias, entrevistas, mas Lúcia foi clara. Ele já tem uma casa e um menino que ele protege com a vida. O tempo passou. Chico completou 1 ano. Caminhava pela casa com passinhos trôpegos, tropeçando nos brinquedos e segurando nas pernas de Herói para se equilibrar. O cachorro deixava. Sempre deixava. E quando o menino caía, era ele quem lambia as bochechas para fazê-lo rir de novo. Letícia conseguiu um emprego fixo em uma creche do bairro. Com o apoio da comunidade, voltou a estudar e começou a fazer cursos de primeira infância. Lúcia e Jorge continuavam ali, firmes. Agora, mais do que vizinhos, eram parte da família. Eram como tios, avós postiços. Eram o colo onde Chico se aninhava quando sentia medo de trovão ou onde Herói se encostava nas tardes quentes. Certa vez, durante uma entrevista, perguntaram a Letícia: "Você acha que Herói entende o que fez?" Ela sorriu. Talvez ele não entenda as palavras, mas ele sente, e o que ele sente é amor. Um amor puro que salvou meu filho. Ele é mais do que cachorro. Ele é meu anjo da guarda com 4 patas. O jornalista Marcelo, que ganhou prêmios pela cobertura do caso, voltou a visitar a casa certa noite. Levava consigo um presente, um quadro com uma pintura feita por um artista de rua. No quadro, Herói estava com uma pata estendida, como se protegendo um bebê deitado num cobertor. Ao fundo, uma ponte iluminada pela lua. Lúcia colocou o quadro na sala acima do sofá, para nunca esquecermos que até os invisíveis podem mudar destinos. Disse: "A história correu o mundo. Revistas estrangeiras publicaram sobre o cachorro, que salvou um bebê da morte. Organizações de proteção animal homenagearam Herói. Uma delas até enviou uma medalha com o nome dele gravado, por bravura, lealdade e amor, além das palavras. Mas Herói nunca ligou para isso. O que ele queria mesmo era dormir perto do berço. Era correr atrás da bola que Chico jogava no quintal. Era lamber os restinhos de mingau no canto da boca do menino. Anos depois, Chico, já com 5 anos, foi questionado na escola. "Por que você anda com esse cachorro velho para todo lado?" Chico respondeu com o que já havia escutado tantas vezes: "Ele salvou minha vida, e eu vou cuidar dele até ele ficar velhinho de verdade, igual ele cuidou de mim." Os colegas, antes zombadores, se calaram. Às vezes, a verdade dita com doçura tem mais força que o grito. Certa tarde, Jorge chegou em casa com uma ideia. E se a gente escrevesse um livro? Contando tudo. A história do Chico, da Letícia, da gente e do Herói. Um livro? Lúcia riu. Mas a gente não é escritor. A gente é parte dessa história. E isso é o suficiente. Letícia topou na hora. Marcelo ajudou com a escrita. E o livro foi lançado numa feira literária da cidade, com o título O Guardião da Ponte. A história de um cachorro, um bebê e uma verdade que ninguém conseguiu enterrar. Foi um sucesso. E o melhor, todos os lucros foram revertidos para um projeto de adoção de animais abandonados. Nome do projeto? Instituto Herói. O tempo passou. Herói
Já com os pelos grisalhos no focinho e movimentos mais lentos, ainda a acompanhava. Chico, na ida à escola, ia até o portão, sentava e esperava o menino acenar da janela da sala de aula. Depois voltava para casa, onde Letícia, Lúcia e Jorge o esperavam com carinho e comida fresca. Era um cachorro de rua, mas tinha encontrado algo que nem todo mundo encontra nesta vida: pertencimento. Em uma tarde de outono, Chico voltou da escola correndo. Tinha uma folha nas mãos. Era um desenho. "Mãe, olha, é o herói salvando o bebê." Letícia olhou e os olhos se encheram d'água. O desenho era simples, feito com lápis de cor, mas carregava a essência de tudo o que haviam vivido. "Você quer ser artista, filho?" "Não sei, mas eu quero que o mundo saiba o que ele fez por mim." Ela o abraçou forte. "O mundo já sabe, meu amor. Mas o mais importante é que você nunca esqueça." Anos mais tarde, quando Chico já era um adolescente, participou de um concurso de redação com o tema "O Dia que Mudou Minha Vida." Ele escreveu: "Eu não lembro o dia que fui salvo, mas todo dia desde então é um lembrete. Um cachorro caramelo, sujo, magro, sem nome, me deu a vida. E junto com ele vieram pessoas que me amaram sem me conhecer. Hoje eu sei. Heróis nem sempre usam capas. Às vezes, eles têm patas, cicatrizes e um coração maior que o mundo." Ganhou o concurso. O texto foi lido na rádio local, e Lúcia chorou ouvindo na cozinha enquanto lavava a louça. "Esse menino vai longe", disse Jorge, limpando os olhos com o canto da camisa. "E o cachorro também." Herói viveu muitos anos, ao lado de Chico. Mais do que a média esperada para um cão de rua. E quando finalmente chegou o dia em que ele se deitou no tapete e dormiu para não acordar mais, o bairro inteiro chorou. A prefeitura homenageou o cão com uma estátua de bronze na Praça Central, de onde se via a ponte do velho canal. Na base da escultura, uma frase gravada: "Aqui jaz herói, que salvou uma vida, desenterrou uma verdade e ensinou ao mundo que coragem não tem pedigree." Chico, agora adulto, ia à praça toda semana. Sentava-se ao pé da estátua com um livro como quem conversa em silêncio. E todas as vezes que alguém novo se aproximava perguntando: "Quem foi esse cachorro?" ele sorria. "Esse aí foi o guardião da minha vida.